Temos connosco em estúdio Pedro Botelho Gomes, advogado, especialista em Direito do Trabalho. Muito boa tarde, obrigada por estar nesta antena aberta. Devo referir e dizer já aos nossos telespectadores que ao longo deste programa tentaremos os contactos telefónicos tanto com representantes sindicais como patronais e, obviamente, com os vossos telefonemas, a vossa contribuição ou opinião. Dr. Pedro Botelho Gomes, o setor privado pode ou não aplicar os cortes salariais que estão previstos para a função pública? Eu diria que não, de todo não pode. A redução de salários está expressamente proibida no Código de Trabalho, esteve sempre, na legislação laboral anterior já estava, e a atual redação do artigo 129 do Código de Trabalho acentuou ainda, se assim podemos dizer, essa ideia. Portanto, está taxativamente impedida a redução da retribuição base. E aqui convém fazer alguma distinção, porque esta regra da proibição das reduções de salários, estamos sempre a falar de remunerações base. E é óbvio que as empresas poderão suprimir outras prestações que os trabalhadores, eventualmente alguns tenham. Estou-me a lembrar, por exemplo, de trabalhadores que em determinada função, a quem foi atribuída, por exemplo, uma isenção do horário de trabalho, e por força disso tem um acréscimo na sua remuneração, porque compensa a isenção do horário de trabalho, e que num momento de especial dificuldade, de maior crise, que a empresa resolva que essas isenções do horário deixam de fazer sentido e que esses quadros passam a cumprir um horário de trabalho normal, deixam de estar isentos do horário e, portanto, perdem essa parcela a que acrescia a remuneração base. Mas a ideia da não redução, sublinho, é para as remunerações base. E essas, não tenho dúvidas nenhumas em afirmar, essa redução está proibida pelo Código de Trabalho. Mas também está proibida a redução na função pública. E ainda assim o Governo vai fazer uma legislação no Orçamento do Estado por forma a esta exigência suplantar essa lei. Acabei de ouvir a peça que transmitiram e ficamos a aguardar o que é que vai acontecer. Porque o Sr. Primeiro-Ministro, ainda há pouco, nas imagens que passaram, disse que ia ser, através da lei do orçamento, que iriam surgir alguns dispositivos, algo iria ser consagrado que permitia isso. Não sabemos mais do que isto e, portanto, não sabemos exatamente que norma é essa, em que moldes e como é que vai ser feita. E, portanto, tenho alguma dificuldade em me pronunciar sobre uma coisa que não sei o que é e que me pareceu que a explicação é muito reduzida e que não permite perceber-se exatamente o que é que vão fazer. Em todo o caso, também não é novidade para ninguém que o Estado pode fazer com os seus trabalhadores coisas que os privados não podem. E aquela ideia que passava também na vossa peça, de que e que me parece que faz todo o sentido, de se questionar este corte na função pública vai ou não arrastar, ou tendencialmente arrastar os privados. Isto em sentido contrário aplica-se sempre. Não é preciso ser jurista, todos sabemos que, por exemplo, a atualização anual em X% na função pública serve como uma referência para todos nós, como índice de aumentos salariais. Se a função pública sobe 2%, os privados também vão andar ali à volta dos ditos 2%, 1.9%, 2.1%, mas há ali um critério de referência. E, portanto, quando se ouve dizer que a função pública vai reduzir uma taxa média de 5%, eu também acho normal que se lance na sociedade a ideia de que todos vão reduzir 5%, mas isso não é assim. Dr. Pedro Botelho Gomes, eu sugeria que abríssemos o espaço aos telespectadores, já para a participação. No caso, Oscar Rosas, liga-nos do Eiras, é bancário. Muito boa tarde. Boa tarde, e ao seu convidado, ao seu jornalista e ao seu convidado. É o seguinte, eu estou de acordo com o parecer do seu convidado. Acho que tem que ser por medida da Assembleia da República e por maioria de 2/3 dos deputados alterar até se criar a Constituição. Portanto, e aos acordos de ACTV, de trabalhos, caso, por exemplo, eu sou bancário, a ACTV bancário, dos seguros, da indústria, dos metalúrgicos, dos TLP, dos Correios, etc, etc, etc. Os Correios não sei se são privados, se são semi-privados, a gente nunca sabe o que é. Agora, eu penso que eu não sou contra os outros trabalhadores da função pública. Acho que ninguém devia ser, porque eu estou à espera de um partido da governação, que é o PSD, de votar contra o Orçamento de Estado, desde que não baixe os impostos. Porque isto a economia tem recessão para o ano. Aliás, já ouvi vários comentadores, o Presidente da Caixa de Depósitos, o Governador do Banco de Portugal, que penso que se, portanto, aplicar aos privados, os privados produzem riqueza. O Estado, como disse o seu convidado,
é pelo orçamento do Estado que os funcionários públicos são aumentados. E foi um erro deste governo aumentar os funcionários públicos num tempo de crise, que foi de marcas magras, salvo erro, massa salarial de 3%. E de dar benesses aos professores, com as manifestações que fizeram. Portanto, há exigências em que vão todos quase ao topo da carreira, ou a maioria, ou 90 e tal %, ao topo da carreira. E de trás, isto vem de trás desde 25 de Abril. O setor público foi sempre beneficiado, mais do que o setor privado. O setor privado, para ser promovido, é sempre por mérito. Eu vejo a minha carreira profissional na banca, foi sempre por mérito. Mesmo a Banca Nacionalidade éramos sempre promovidos por mérito, embora por antiguidade, mas muito a long time. E ninguém chega aos níveis do patamar, só diretores. E alguns, nem diretores, chegavam ao topo da carreira. Portanto, isso é injusto. E, além disso, para a indústria, o salário mínimo deve ser aplicado. As confederações patronais aprovaram que o salário mínimo, com o governo e com os sindicatos, com as confederações sindicais, o salário mínimo que fosse a 500 euros, e eles não querem aplicar. Portanto, para incentivar a economia e para não entrar em recessão, devem os funcionários públicos, eu tenho pena que sejam, e tenho pena dos pensionistas. Eu não sei como é que vão reter também os pensionistas da banca e dos seguros, que é o meu setor. É que o banco é que paga, há certos bancos é que pagam as reformas do Fundo de Pensões. E cuidado aí, isso é um bocado perigoso. Portanto, Oscar Rosas, muito Boa obrigada. tarde, eu penso que isto que não é assim como os funcionários públicos. Muito obrigada pela sua participação. José Fernandes é reformado, Liga-nos de Lisboa. Muito boa tarde. Boa tarde, senhor jornalista, e boa tarde ao seu convidado. Bem-vindo à Antena Aberta ao Porto. Sobre a redução nos privados, a possibilidade de redução, eu tenho ouvido vários juristas e concordo plenamente com o senhor jurista que está aí. Mas ainda esta semana ouvi dois juristas com umas ideias totalmente diferentes, o Dr. Garcia Pereira e uma doutora Susana Afonso Costa. Penso que essa senhora deve ser jurista dos patrões. É claro que os patrões convém-lhes ir a reboque do governo e da função pública, porque os nossos patrões têm, enfim, aquela filosofia de o menor investimento para o maior rendimento. E, de facto, se nós propuséssemos aos patrões uma redução de 5% de média dos funcionários, atenção, o país está em crise, mas esses 5% não era para os patrões. E proponham aos patrões esses 5% a reduzir ao pessoal, mas a devolvê-los ao Estado. Ai, que guerra que era! Eles querem 5% para meterem ao bolso. Exatamente, com ordenados miseráveis que há neste país, onde é que nós íamos tirar, uma grande maioria vive do ordenado mínimo nacional, como outro dia foi provado pela média, íamos tirar a essas pessoas 5%. Eu às vezes fico admirado como pessoas que vão à televisão com altos rendimentos, falo de ex-governadores do Banco de Portugal, ex-ministros das Finanças, pessoas com 2 e 3 reformas, que os senhores jornalistas não há ainda um que perguntasse em jeito de pergunta e de resposta: senhor fulano tal, senhor doutor, quantas reformas tem? Ainda nenhum teve essa coragem, gostava de um dia ouvir. Porque ainda agora apanhámos um senhor já com ancião como eu, com 70 e tal anos, que foi para a EDP Renováveis ganhar um ordenadão, quando esse senhor já tem 2 ou 3 reformas. Portanto, os patrões, se tiverem essa possibilidade, que não têm pelo Código de Trabalho de o fazerem, é claro que o aproveitariam. Mas então, se isso viesse a acontecer, era para devolver ao Estado, porque o Estado é que está em dificuldade. Boa tarde e muito obrigado. Obrigada a nós, José Fernandes.